A paz de Deus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Verônica Conta o Meu Testemunho, aqui no canal Verônica Lewandowski. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito forte que aconteceu dentro da minha casa, diante dos meus olhos, com a minha própria filha. Um acontecimento que poderia ter terminado em uma tragédia, mas que se transformou em um poderoso testemunho do cuidado, do livramento e da proteção de Deus. E eu peço que você assista até o final, porque além de contar esse testemunho, também vou deixar uma mensagem da Palavra de Deus sobre a importância de consagrarmos nossos filhos ao Senhor todos os dias. Porque, meus amados, se não fosse a mão poderosa de Deus, eu poderia estar vivendo hoje a maior dor da minha vida. Mas Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Aleluia. Ontem eu estava na cozinha preparando o jantar. A minha cozinha é conjugada com a sala. Então, enquanto eu cozinhava, eu conversava com as minhas duas filhas. A minha filha mais velha, de 9 anos, estava sentada no sofá da sala. E a minha filha caçula, de apenas 2 anos, estava em pé bem na entrada entre a sala e a cozinha. Ela estava ali, quietinha, conversando conosco. A entrada entre a cozinha e a sala é revestida com porcelanato, e há um acabamento ao redor dessa passagem, também feito com peças de porcelanato. Tudo parecia normal, tudo parecia tranquilo, mas em um instante, algo aconteceu. De repente, 2 peças pesadas de porcelanato se soltaram e caíram do acabamento da entrada. Foi tudo muito rápido. As peças eram grandes e extremamente pesadas. Humanamente falando, se uma delas tivesse atingido a cabeça da minha filha, o impacto poderia ter sido fatal. Meus queridos irmãos, basta imaginar essa cena. Minha filhinha de 2 anos estava exatamente embaixo, exatamente no local onde as peças caíram. E o mais impressionante aconteceu. Uma peça caiu de um lado, a outra peça caiu do outro lado, e nenhuma delas tocou na cabeça da minha filha. Nenhuma. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Se a minha filha tivesse se movido 1 centímetro para a esquerda ou 1 centímetro para a direita, eu poderia estar neste momento velando o corpinho da minha filha. Mas Deus não permitiu. Naquele momento eu senti no meu coração algo muito forte. Foi como se o próprio Deus tivesse colocado a sua mão poderosa sobre a cabeça da minha filha. Sim, meus amados. Deus colocou a mão sobre a cabeça da minha filha, e essa mão santa e poderosa desviou aquelas peças pesadas para os 2 lados. O que era para ser morte se transformou em livramento. O que era para ser desespero se transformou em testemunho. O que era para ser choro de dor se transformou em lágrimas de gratidão. Glória a Deus para sempre. Na mesma hora, meu coração se encheu de temor. Eu olhei para a minha filha, sã e salva, e compreendi que havia acabado de presenciar um milagre. Eu me ajoelhei, dobrei os meus joelhos diante do Senhor e comecei a agradecer. Agradeci a Deus com lágrimas nos olhos. Agradeci ao Senhor por sua misericórdia. Agradeci ao Senhor por seu cuidado. Agradeci ao Senhor por ter poupado a vida da minha filha e declarei diante de Deus que serei eternamente grata por esse livramento. Porque eu reconheço que foi a mão do Senhor. Foi Deus, somente Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração sejam dadas ao nosso Deus. O Salmo 121 diz: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E naquele dia, eu vi essa palavra se cumprir diante dos meus olhos. Deus guardou a minha filha. Deus protegeu a minha casa. Deus enviou o seu livramento. E agora, meus queridos irmãos, eu quero deixar uma reflexão muito importante. Nunca deixem de orar pelos seus filhos. Nunca deixem de consagrá-los a Deus. Nunca deixem de pedir que o Senhor os cubra com o Espírito Santo. Nunca deixem de clamar para que o sangue de Jesus esteja sobre a vida deles.
porque nós, como pais, não conseguimos estar com nossos filhos em todos os momentos. Mas Deus pode. Nós não conseguimos prever todos os perigos. Mas Deus conhece todas as coisas. Nós somos limitados, mas Deus é infinito. A Bíblia diz em Jó 1:10: Porventura, não o cercaste com sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? E é exatamente isso que devemos pedir todos os dias. Senhor, coloca uma cerca de proteção ao redor dos meus filhos. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, cobre-os com o teu sangue. Senhor, guarda-os de todo mal. Porque o inimigo tenta destruir, mas Deus é maior. O inimigo tenta tocar, mas Deus repreende. O inimigo tenta ferir, mas Deus protege. E hoje eu posso dizer com toda certeza: a mão de Deus salvou a vida da minha filha. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Se você também é pai ou mãe, tome este testemunho como um alerta espiritual. Ore pelos seus filhos todos os dias. Consagre sua casa ao Senhor. Busque a presença de Deus. Porque a proteção verdadeira vem do alto. E se hoje a sua família está de pé, saiba de uma coisa: foi Deus. Se seus filhos estão vivos, foi Deus. Se sua casa permanece em paz, foi Deus. Se você venceu mais um dia, foi Deus. Ao Senhor seja toda a glória para todo o sempre. Amém. Meus queridos irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com vocês algo muito especial. Depois desse grande livramento que Deus realizou em minha casa, ao proteger milagrosamente a vida da minha filha, o meu coração se encheu de gratidão ao Senhor. E como forma de agradecer a Deus por esse milagre tão maravilhoso, eu criei um louvor inspirado nesse testemunho. Um louvor que expressa toda a minha gratidão, todo o meu amor e toda a minha adoração ao Deus que colocou a sua mão poderosa sobre a cabeça da minha filha e a livrou da morte. Eu fiz esse louvor para que esse testemunho fique eternizado para todo o sempre. Para que todas as vezes que eu ouvir essa canção, eu me lembre do milagre que Deus fez em nossa casa. Para que as futuras gerações saibam que o nosso Deus é vivo, poderoso e continua operando milagres nos dias de hoje. E para que o nome do Senhor seja glorificado através desse testemunho, então, meus amados, eu convido vocês agora a ouvirem esse louvor comigo. E enquanto você escuta essa canção, adore ao Senhor, engrandeça o nome de Deus, exalte aquele que guarda os nossos filhos, protege a nossa casa e envia o seu livramento no momento certo, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo o sempre. Amém. Meus queridos irmãos, se este testemunho tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu peço que você deixe o seu gostei neste vídeo, porque cada curtida é uma forma de testemunhar ao mundo que Deus continua operando milagres e livramentos em nossos dias. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, especialmente com pais e mães, para que todos se lembrem da importância de consagrar os seus filhos ao Senhor e de confiar na proteção poderosa de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Verônica Lewandowski, inscreva-se agora e ative o sininho para receber cada novo testemunho, estudo bíblico e mensagem edificante que publicarmos aqui, e eu quero fazer um convite muito especial. Deixe nos comentários o seu primeiro nome e também o nome dos seus familiares que precisam de oração. No próximo vídeo, os nomes enviados aparecerão na tela e todos nós estaremos unidos em oração, clamando para que a mão poderosa de Deus esteja sobre cada lar, protegendo cada criança, guardando cada família e concedendo livramentos, curas e bênçãos. Vamos formar uma grande corrente de fé. Assim como Deus colocou a sua mão sobre a cabeça da minha filha, eu creio que Ele também colocará a sua mão poderosa sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Escreva nos comentários: Senhor, coloca a tua mão sobre a minha família. E creia que o Deus que livrou a minha filha é o mesmo Deus que está cuidando de você.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém. Eu estava ali na cozinha, preparando o jantar, conversando com minhas filhas, sem nada imaginar. Tudo parecia tão calmo, tão simples, tão normal. Mas o Senhor já estava agindo, livrando-nos do mal. Minha pequena ali parada, tão inocente a sorrir, bem debaixo do perigo, sem saber o que estava por vir. Mas antes que a tragédia pudesse acontecer, a mão de Deus desceu do céu para nos proteger. Se fosse um passo para a esquerda, se fosse um passo para a direita, eu estaria chorando agora. Mas Deus mudou a sentença. Foi a mão de Deus sobre a cabeça dela. Foi o cuidado do Pai guardando a minha pequena. As pedras caíram, mas não a tocaram. Os anjos do Senhor ali acamparam. Foi a mão de Deus, eu vi com meus olhos, transformando o medo em um hino de louvor. O que era morte virou testemunho, o que era tragédia virou glória ao Senhor. Quando eu vi minha filha viva, sã e em pé, meu coração se derramou diante da minha fé. Dobrei meus joelhos e comecei a agradecer, porque só o Deus do céu podia assim fazer. Com lágrimas nos olhos eu pude declarar: Senhor, para sempre eu vou te exaltar, pois quem guarda os meus filhos não dorme jamais. É o Deus de Israel, o Deus dos pais. Quem consagra seus filhos ao Senhor nunca está sozinho em sua dor. O sangue de Jesus
sempre te darei